O mercado europeu tem tido desempenho inferior desde meados de maio. Olá, Bruno. Já faz cerca de um mês desde que nos falamos, então bem-vindo de volta. Durante esse mês, o setor tecnológico começou a corrigir. Essa correção já terminou? Obrigado, Jack. Vamos dar uma olhada no gráfico diário do setor tecnológico. Como podemos ver, no início de junho tivemos uma drástica queda e testamos 2 vezes o nível 54. Mas nos últimos 4 dias, temos visto um bom impulso de alta. A força relativa diante do S&P 500 também está aumentando, mas ainda temos esta grande linha de tendência descendente. Além disso, temos esta linha vermelha que representa uma retração de Fibonacci de 62%. Portanto, estamos em uma área de forte resistência e precisamos rompê-la para termos um sinal claro. Entretanto, em se tratando de setores dos Estados Unidos, o cíclico está claramente superando o defensivo. Será que esse é um sinal de tendência de alta? Em se tratando dos Estados Unidos, nós normalmente analisamos a razão entre os setores cíclico e de produtos básicos, representada por esta linha preta no gráfico, que quando está subindo, basicamente diz que o setor cíclico está superando o defensivo. Recentemente, o movimento tem sido ascendente, o que é um sinal de tendência de alta. Mas se analisarmos os últimos 6 meses, ainda precisamos alcançar as máximas anteriores. Portanto, esse ainda não é um sinal totalmente positivo. O aumento do rendimento de títulos dos Estados Unidos há 10 anos também é um sinal positivo. Mas até onde essa alta pode chegar? Neste gráfico diário, podemos ver que de abril a meados de junho, estávamos a 2,15 e de repente, tivemos uma alta para 2,40, que é o nível de resistência registrado em maio. Portanto, provavelmente teremos uma pausa aqui. O rendimento poderia cair em direção à nuvem, em torno do nível 2,30. Então, provavelmente estamos em uma faixa entre 2,40 e 2,30. De certa forma, isso tem sido um impacto sobre o setor financeiro. And that has somehow probably an impact on financials. E o setor financeiro vai continuar superando o S&P 500? Eu acredito que sim, porque a tendência de alta das taxas de juros está estabelecida. A tendência do setor financeiro também é ascendente, com máximas e mínimas mais altas. Além disso, a força relativa diante do S&P 500 também está atingindo máximas e mínimas mais altas, o que é positivo. Entretanto, no curto prazo, em uma situação parecida com a das taxas de juros, provavelmente teremos uma pausa próxima ao nível de resistência anterior 25, podendo chegar à retração de Fibonacci de 38%, em torno do nível 24,60, para então retomarmos a tendência ascendente. Então, a tendência descendente do setor de energia ainda não terminou? Em junho, houve 2 fortes tentativas de recuperação, mas todas falharam. Agora estamos na terceira tentativa, então vamos ver se conseguimos romper essa tendência descendente. Esta linha preta aqui no gráfico, que representa o preço do petróleo, está atingindo mínimas mais altas e a força relativa diante do S&P 500, representada por esta linha laranja, está tentando sair do fundo. Portanto, essa terceira tentativa poderia ser bem sucedida, mas ainda não há sinais fortes. Quais são os níveis-chave a se monitorar para o S&P 500? Neste gráfico diário do S&P 500, podemos ver que, após a faixa ascendente ter sido rompida, estamos caindo um pouco. Em comparação com o movimento ascendente, chamamos isso de bandeira bullish, que é ativada quando a linha de tendência descendente é rompida. Neste caso, em torno do nível 2.430, nós ainda não chegamos lá, mas estamos próximos, a 2.425. Obviamente, não queremos que o nível de suporte em torno de 2.405 seja rompido, porque isso abriria caminho para uma queda em direção ao nível 2.390. Move to 2390, something like that.
E passando para o mercado europeu, o desempenho ainda é inferior ao do S&P 500. O mercado europeu tem tido desempenho inferior desde meados de maio e até rompeu sua tendência ascendente. Agora temos uma tentativa de recuperação e estamos neutros diante do S&P 500. Talvez o Eurostoxx esteja estável, mas ainda não está superando o S&P 500. A força relativa está se recuperando, possivelmente porque estamos tocando a linha de tendência ascendente aqui, o que torna o nível 3.435 muito importante, porque se for rompido, abrirá caminho para outras nuvens. Because that would open a decline toward the clouds, 32,000. E como anda a situação no Japão? A situação no Japão está um pouco melhor, porque a força relativa do Nikkei diante do S&P 500 tem subido ligeiramente, em comparação com o Eurostoxx. Entretanto, nas últimas 6 semanas, o índice tem permanecido entre 19.500 e 20.300. Portanto, estamos aguardando por um sinal e esperamos que essa pausa tenha permitido que alguns dos osciladores se tornem mais neutros para que possam subir novamente. Nossa expectativa é de que o iene, representado por esta linha laranja, enfraqueça e finalmente dê algum impulso, mas por enquanto a situação é neutra. Encerrando, muitos estão recomendando investimentos em mercados emergentes. Você concorda? Sim, pelo menos o padrão de preços ainda está relativamente positivo. Na Índia, a força relativa diante do S&P 500 está subindo, o que significa que é melhor investir em um mercado emergente do que no S&P 500. Nos últimos 4 meses, o padrão de preços esteve em uma faixa, mas nas últimas 3 semanas, os preços têm subido em direção à banda superior da faixa. Entretanto, é importante destacar as diferenças. Na China, por exemplo, estamos movendo do fundo para o topo da faixa, mas a força relativa só começou a se mover recentemente. Portanto, estamos menos otimistas, apesar de estarmos no nível 50% no oscilador estocástico, que poderia subir até 100%. Ainda há potencial para melhoria na China. Finalmente, vamos dar uma olhada no Brasil, um mercado emergente que entrou em colapso por causa do tumulto político no final de maio e início de junho. Nas últimas 4 semanas, temos visto uma recuperação e estamos lentamente nos aproximando de um importante nível de resistência. E se o rompermos, a situação vai melhorar. Até lá, teremos que ser pacientes, mas vamos permanecer atentos, porque se rompermos alguns níveis importantes, os mercados provavelmente se tornarão mais ativos. Bruno, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais análises especializadas do mercado. Obrigado pela audiência e até mais.